Eu me chamo Ana Carolina Seriotti, eu fiz o resumo do livro Direito à Internet, a Regulamentação do Cyberespaço. O autor se chama Luiz Carlos Cancelliere de Olive. Bem, o livro trata de várias coisas relativas à regulamentação do espaço virtual e eu vou citar algumas coisas que eu considerei mais importantes para o meu trabalho e por isso eu trouxe para expor. Bom, primeiramente, o autor cita o ano de 1993, que foi um ano muito marcante para o mundo virtual, para o mundo da informática, porque foi o ano que o www começou a ser comercializado. No ano seguinte já começaram a aparecer vários sites de buscas, e no ano de 1995 a internet já sofreu uma explosão enorme de usuários. Então, essa grande quantidade de pessoas que começaram a acessar a internet exigiu uma regulamentação do espaço virtual, e foi uma coisa muito rápida. E também com isso surgiu a questão dos viciados em internet, que são pessoas assim chamadas porque apresentam sintomas muito parecidos com as pessoas viciadas em cocaína, por exemplo. E as estimativas são que 1 em cada 200 pessoas do mundo sejam consideradas viciadas na internet. E só nos Estados Unidos esse número sobe para 20% dos internautas, então é muita gente. E tem a questão de você regulamentar, por exemplo, até que ponto uma pessoa é considerada normal e até que ponto ela é viciada na internet. E se for viciada, como que você vai justificar um crime cometido por uma pessoa sobre esse vício? Vai ser como um crime cometido por uma pessoa com estado de droga, uma coisa assim? Então é outro problema que a internet traz. Sobre os direitos autorais. O livro traz um caso que aconteceu em 1996, onde um estudante mantinha uma página na internet com a obra de Vinícius de Moraes. Continha os textos deles, alguns poemas, e a família do Vinícius de Moraes pediu para esse estudante retirar o site, porque eles mantinham um site oficial e não queriam nenhum outro site que vinculasse a obra deles, senão aquele. O estudante teve que retirar a obra, do Vinícius do site dele, mas isso não é uma questão, assim, ao meu ver, de censura, mas sim é direitos autorais que funcionam tanto na internet quanto funciona fora dela. Bom, a questão das fronteiras é muito interessante, porque alguns países criam leis, procuram regulamentar o tipo de sites que esse país que os usuários podem acessar ou podem criar. Porém, mesmo estando sobre a lei desse país, a pessoa pode acessar um site estrangeiro que contenha conteúdo impróprio às suas leis. Aí é complicado, porque se eu estou no Brasil e eu acesso um site japonês, materialmente eu estou no território brasileiro. Mas virtualmente eu estou em território japonês, dentro do meu computador. Então existe assim uma questão muito controversa mesmo para reconhecer esses crimes e essas questões de território. E outra coisa da internet é que qualquer pessoa pode acessar. É uma coisa impessoal e você nunca sabe mesmo quem está por trás daquele computador. Foi o que aconteceu, não está no livro, mas aconteceu uns dias atrás, daquela criança que, usando o computador, arrematou uma retroescavadeira no site de leilão. Porque a mãe dela estava logada no site, a mãe dela foi dormir, a criança ficou usando o computador e acabou comprando aquilo. Custou acho que R$20 mil ou dólares. Então é uma coisa que ilustra o que o livro traz também, que é essa questão. Para finalizar, eu vou falar um pouco sobre o controle do espaço da internet, que o autor do livro ele traz várias visões de autores diferentes sobre isso, porque não existe consenso. Primeira visão é que a internet é um mundo anárquico, não tem leis e não tem como regulamentar. Então você deixa livre as pessoas acessarem o que quiserem e veicularem o que quiserem. A segunda visão é que as leis do país sejam aplicadas para os crimes cometidos pela internet, porque nessa visão a internet é apenas um meio para cometer esses delitos. O que hoje foge um pouco porque existem crimes que visam como fim a internet ou o sistema de computador. Então não se aplica muito essa tese. Tem a tese que defende a criação de uma nova legislação para regulamentar só o mundo virtual e a tese que defende um tratado entre os países, um tratado internacional, para regulamentar o que deve ser veiculado na internet e o que não. O que também é muito complicado, porque existem países mais liberais, outros países mais conservadores e é bem difícil chegar a um consenso sobre isso. Outra coisa também que o livro traz é que alguns autores defendem a divisão entre a web pública e a web privada. Um exemplo de web privada seria o e-mail. Na web privada, tudo poderia ser vinculado, que ninguém poderia
ver isso só a pessoa, o dono mesmo, o titular da conta do e-mail, por exemplo. Web pública, como qualquer outro espaço público, deveria ser, sim, repensado pelas autoridades para criar uma legislação a respeito disso. Obrigado, Ana.